Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, certo? E aí, o que seria um ângulo? Bom, o ângulo é essa região, tá? Que está entre dois segmentos de retas que partem do mesmo ponto. Ou seja, nós tínhamos esse vértice. Aqui é o vértice, tá? Que eu chamei aqui de ponto O, que é esse ponto aqui. E a partir desse vértice foi traçado dois segmentos. Esse segmento A e esse segmento B. A abertura que esse segmento vai fazendo é o que nós chamamos de ângulo, tá? Então, imagine que nós temos aqui um vértice e aqui nós temos... Vamos começar a traçar um ângulo. Então, a abertura inicial ele é 0, tá? Depois ele vai abrindo 1 grau, 2 graus e aí por diante. E essa abertura que vai sendo feita aqui é o que nós definimos como ângulo, tá? Por exemplo, os ponteiros de um relógio. A abertura que o ponteiro vai fazendo em relação ao outro é o que nós podemos definir como ângulo. Então, qualquer lugar, a abertura de uma porta, ela vai fazendo a abertura e vai formando um ângulo. Os recantos da parede, ali existe um ângulo. Se nós imaginarmos que ali considerarmos a parede uma reta e outra parede outra reta, aquela abertura é um ângulo, tá? E esses ângulos, nesse caso aqui, ó, esse ângulo a gente podemos representar ele da seguinte maneira, tá? Nós podemos dizer que esse aqui é o ângulo que está entre a reta A, que é o ângulo O, e a reta B, tá? Essa semi-reta A e essa semi-reta B. Esse aqui é uma das formas é como se nós estivéssemos dando nome a esse ângulo aqui, tá? Esse aqui é o ângulo O, que está entre as retas A e B. Também ele pode ser classificado só como O, tá? Agora é preciso colocar esse circunflexo. Isso aqui também está indicando que é um ângulo O. O porque foi a letra que eu escolhi aqui, tá? Mas se fosse qualquer outra letra. E às vezes o ângulo está definido internamente. Por exemplo, esse ângulo, às vezes essa abertura aqui, eu posso chamar ela de X. Então, eu estou falando aqui do ângulo X, tá? Se ele está definido aqui dentro, então é assim que nós vamos chamar ele. Se ele não está definido, por exemplo, aqui quando não tinha nada, as retas aqui, as letras das retas aqui, era quem representava o ângulo, certo? Esses ângulos eles podem ser classificados, tá? Nós vamos conhecer a classificação dos ângulos. O primeiro ângulo que nós vamos falar, tá? Esse aqui é chamado de ângulo reto, tá? É o ângulo que esse ângulo ele sempre tem 90 graus, tá? Então, veja que essa reta ela está totalmente na metade, se nós pensarmos assim, ó. Essa reta horizontal, essa outra está bem na metade, não está inclinada nem para um lado nem para o outro. Da mesma forma seria se nós imaginássemos a reta assim. Essa reta aqui ela está totalmente reta, sem inclinação, nem para cá nem para lá, tá? Então, a junção dessas duas retas forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, além do ângulo reto, que é o ângulo de exatos 90 graus, ele é sempre representado, normalmente ele é representado assim, tá? Por esse quadradinho e esse pontinho no meio. Então, se você vê essa figura, não tem o nome, não está dizendo que é 90 graus, mas tem esse símbolo, então isso está informando que aqui vale 90 graus, certo? Além do ângulo reto, nós vamos ter esse outro ângulo aqui, que é o que acontece da seguinte maneira. Vamos imaginar que aqui fosse o nosso ângulo reto, né? Ó, essa linha e essa outra linha. Elas estão tanto na vertical quanto na horizontal. Elas se encontram exatamente em relação como eu falei anteriormente, estaria exatamente na metade. Então,
E aí o que aconteceu? Se você observar, se essa daqui é o ângulo de 90 graus, esse aqui é um ângulo menor que 90 graus. Então, quando o ângulo ele é menor que 90 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo. Tá? Então, por exemplo, se isso aqui estiver totalmente fechado, ou seja, uma reta em cima da outra, quer dizer que o ângulo é nulo, é zero. Tá? Mas, por exemplo, quando ele fez a primeira abertura aqui, vamos supor de 1 grau, ele já é agudo. Então, ângulo agudo é qualquer ângulo, tá? Que é maior que zero, qualquer ângulo maior que zero e menor que 90, nós chamamos ele de agudo. Então, se eu tenho um ângulo aqui dentro, nessa abertura, ele é maior que zero. Então, eu já considero agudo. Mas ele também tem que ser menor que 90. Então, aqui poderia ser 20, 30, 40. Até o ângulo 89, ele ainda é agudo. Chegou no 90, ele passa a ser um ângulo reto. Certo? E se o ângulo for maior? Aí já se dá outro nome. Imagine que aqui estava nosso ângulo de 90 graus. O que aconteceu agora? O ângulo passou de 90. Então, se ele passar de 90, nós chamamos ele de obtuso. Então, se o ângulo ele é maior que 90, nós chamamos esse ângulo de obtuso. É importante nós lembrarmos que esse ângulo ele tem que ser... Esse ângulo ele é maior que 90, mas ele tem que ser menor que 180. Ele tem que ser menor que 180. Então, ele só pode ser de 91 até 179, tá? Então, se o ângulo ele é 91 graus, ele é... Aqui, deixa eu colocar o grau, 0 grau. Então, isso é importante observarmos que se ele é maior que 90, é obtuso. Mas ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Porque o ângulo de 180, que é isso que eu representei aqui, ó, ele tem um nome que é chamado de ângulo raso. Tá? Ou seja, é uma reta. Veja que aqui os pontos, eu posso considerar que a origem era aqui e traçou uma reta para cá e outra para cá, tá? Aqui eu posso dizer que está a reta A e aqui está a reta B. E aqui está a origem. Então, a abertura é metade de uma circunferência, tá? Esse ângulo, ele sempre vale 180. Então, são ângulos fixos. O 90, tá? E o 180. Observe que eu não coloquei aqui, mas se o ângulo for completo, tá? Uma abertura completa, que isso acontece da seguinte maneira. Quando eu traço uma reta, e o ângulo ele é completo, tá? Então, aqui nós temos um ângulo de 360, que é o máximo que um ângulo pode chegar, que é uma circunferência. É 360, é o seu máximo. E ele é chamado de ângulo giro, tá? Ângulo giro ou ângulo de uma volta. Então, esses são os nomes que nós damos aos ângulos, tá? Giro, se ele é uma volta completa. Raso, essa volta completa é 360. O raso, quando ele é a metade de uma circunferência, e sempre será 180. O obtuso é um ângulo que varia entre 90 e 180, tá? O agudo é um que está variando entre 0 e 90. O reto é sempre 90. Eu não anotei aqui, mas se o ângulo ele não teve abertura, as retas estão um sobre a outra, nós chamamos de ângulo nulo, tá? Não houve abertura, então esse é o ângulo que é 0 graus. Não houve abertura dos segmentos, tá? Uma reta sobre a outra, certo?